Não precisa fingir. Não. Não precisa fingir. Não precisa mesmo. Que feliz que eu tô hoje também, viu? Eu falei, minha filha, Rosinha, vem aqui. Ela teve até agora há pouco. Aí ela precisou sair e ela disse que desse certo eu voltava, né? Tá. Bom, eu vim realmente em busca do meu passado, né? Eu tinha, assim, lembranças muito boas de São Roque, né? Foi um tempo bom. Muito bom. Mas, principalmente, eu tinha lembranças da cidade. Certo. Né? Quer dizer, me lembrava de, assim, tinha flashes, assim, né? Bom, você era, assim, a Cidinha da Dona Maruxa, a Cidinha Borba, Isso. a Arlete, a Zilá. Só uma coisa que eu não lembro. Fala, bem. Qual era o comércio do seu pai mesmo? Meu pai teve 2 vezes comércio aqui. Aquele da Aliás, na verdade, 15 de eram 3. novembro. Eram 3. Na 15 de novembro. Primeiro, quando era a casa velha, que era uma casa de taipa, tinha uma loja de armarinhos. Depois, ele demoliu e construiu a Casa Nova, Casa Internacional José Alendique, que era de móveis. Isso, eu não tinha certeza se era isso. Daí papai abriu uma serraria e uma fábrica de móveis, lá na Sotero de Souza. Aqui na Sotero de Souza. A rua do nome dele? É atrás do José Alendique, atrás. Então ele fez essa fábrica e a loja. Daí, nessa fábrica que o Juca de Oliveira que conta que ele trabalhou na fábrica do papai. Ele conta nas entrevistas dele, ele conta. E depois, quando eu já estava na faculdade, papai e mamãe resolveram mudar para São Paulo. Maior besteira que fizeram na vida, né? E então venderam as coisas, mas não venderam a casa. Venderam um negócio. E eu lembro. Depois que eu casei... Ficou forte que ficou ali, né? Isso! Depois, quando eu me casei, aí eles acharam que tinham cumprido a missão, porque eles achavam que, como eles tinham uma filha casadoira, eles tinham que estar perto, né? Certo. Me deixaram lá, dos 11 anos de idade até os 20, tudo bem. Daí resolveram que tinham que ficar do meu lado. Daí voltaram. Daí papai abriu a loja de ferragens. Era uma loja de ferragens. Certo, aí mudou mesmo. Eu lembro bem da casa lá dentro. Eu lembro que a gente passava na loja assim, pra cá era a cozinha, não era? Isso. E do lado direito de quem entrava eram os quartos e a sala de piano. Continua tocando piano? Não. Não. Bom, aqui é a Rua 15, aqui é exatamente o lugar onde eu nasci. A primeira casa era uma casa de taipa, de portas e janelas. Nas janelas da frente era a loja do papai e no fundo era a nossa casa. Depois, o papai demoliu a casa e construiu a loja nova, a Casa Internacional José Alendique, com fachada com mica, né? Bem art déco. E onde nós vivemos muito tempo. E que quando nós vendemos, quando acabamos vendendo a casa já, ainda era essa casa que nós vendemos. Depois ela foi comprada e demolida, incorporada com a casa da Dona Rosina, vizinha. E é isso que vocês veem aqui. Não é nada, né? Aqui é a casa da Dona Afra. A casa onde eu vinha passar os meus depois do almoço para ouvir as histórias que a Dona Afra me contava. Ela sentada na cadeira de palhinha toné, ao lado da janela, naquela sala de soalho. E eu ficava ouvindo as histórias maravilhosas que ela contava. E a casa está igualzinha por dentro ainda. O mesmo assoalho, as mesmas janelas. E é muita emoção para mim, muita emoção. A única sobrevivente da família é a Zilá, que era a filha mais nova. E
é uma casa amiga. Uma casa que tinha um pilão onde se fazia paçoca. E eu comia a paçoca feita pela dona Afra, naquele pilão. O pilão ainda existe. Na rua toda, essa é a única casa de taipa que sobrou. A única casa de taipa que sobrou. É interessante porque nessa minha volta, eu estou tendo algumas confirmações de imagens, de momentos, de flashes, assim, de repente. Então, para mim, a figura, quando me vem na cabeça, Nenê Mecânico, vem junto, que ele era irmão do Nhototico, e, por outro lado, vem a imagem de eu indo com a mamãe na casa do Nenê Mecânico. E quando nós saímos, a mamãe me disse, você viu, Rosa? Provavelmente falou Rosinha, né? Você viu? É uma casa muito simples, mas você viu que toalha que ela pôs na mesa? Uma toalha branca engomada. Essa lembrança que eu tenho. Então, e com a Rosa, a nossa amizade, acho que desde 4 anos de idade. Foi mais ou menos até uns 12 anos. E tudo eu aprendi com a Rosa. Tudo. Desde a minha primeira leitura, que nós líamos revistas Paraty em espanhol. E eu aprendi muita coisa, muitas palavras em espanhol com a Rosa. Nós sentávamos em cima do colchão, bem no alto, porque o pai da Rosa, ele vendia colchões, e nós sentávamos lá em cima e nós líamos a revista Paraty. E com a Rosa não só aprendia a leitura, como aprendi a gostar de música, que a Rosa tocava piano e eu ficava do lado. Então eu ouvia falar de Bach, de Beethoven, de Mozart, tudo por causa da Rosinha. E meu primeiro livro eu li com ela. Nós fomos passar 21 dias em São Pedro e lá ela levou um livro. E ela falava, eu vou ler uns trechos para você desse livro que é muito lindo. Casa Grande Senzala. Ah, São Pedro! Olha a minha cara! Então a tia Ita, que era a cunhada da mamãe, a mamãe, a Arlete e eu. É que você está bonitinha aqui. Não, nós somos as era duas magrinha, bonitinhas. Você né? era bem magrinha. Nossa Você era Senhora. bem magrinha. A impressão que eu tinha de você era realmente... Esse foi o construtor da nossa casa. Quem? O Abel de Almeida. Quem O é? Durval Vilaça era o meu dentista. Esse é o túmulo do Barão de Piratininga. Eu sabia que havia esse túmulo e que no túmulo estava escrito ninguém, mas eu nunca tinha entrado aqui no cemitério. A primeira vez que eu entrei no cemitério foi há 2 meses atrás, no dia 25 de janeiro. E eu vim direto que eu queria ver aqui o famoso túmulo do Barão de Piratininga, que ele tinha deixado em testamento, que ele só queria que no túmulo estivesse escrito ninguém. Que teria uma grade e estaria escrito ninguém. Aí está o ninguém. Ô, Abra. Tudo bem? Quanto Maravilha, tempo? maravilha. Veja, o Mário Luiz morava em frente à minha casa, né? Que era na Rua 15, que era a rua principal. Era a rua
da chegada da cidade, que chegava até a matriz, até a praça, quer dizer, era a rua principal. E a rua era uma coisa muito importante, porque na rua aconteciam todas as coisas. A Brasital, que ficava acima da Rua 15, né? Depois da Marechal Deodoro, e que tinha a travessinha que se descia para a Brasital. Então, a Rua 15, seguido pela Marechal Deodoro, era o caminho dos operários, principalmente. É curioso, porque eu não me lembro de homens, eu só me lembro de mulheres, das tecelãs, que quando tocava o apito da fábrica, a gente saía correndo para ver, porque daí elas iam subir. Elas subiam quando era o apito do almoço, elas desciam, daí era o apito depois do almoço, elas subiam de novo, até o final, que era o fim do trabalho, que elas desciam. Às 4h30. 4h30, que elas desciam. Então, era, vamos dizer assim, a rua era cenário da vida da cidade. De manhã cedo, era a subida das verdureiras para o mercado. E vinham as portuguesas, com as roupas de portuguesas mesmo, com os brincos de aros de ouro, com os lenços estampados, com franjas, as saias longas e os balaios na cabeça. Elas vinham equilibrando os balaios na cabeça. Quando chegavam na porta da nossa casa, elas punham o balaio no chão, porque a mamãe ia escolher a verdura que ela queria aquele dia, né? Essa mesma rua era cenário dos eventos mais importantes. Isso era o cotidiano, era todo dia. Mas e a procissão? A procissão também passava por ali. E era uma vez por ano a procissão do Cristo morto, né? E a procissão de São Roque. A procissão de São Roque era uma coisa importantíssima. Então, mas a rua tinha ainda um outro significado para mim. A rua não era calçada, ela era de terra. Era a chegada dos caminhões, dos carros, tudo chegava por ali. Era estrada, era estrada. São Paulo, Paraná, era comunicação. Era comunicação. E era de barro. Quer dizer, de barro não, era de terra. Era barro quando chovia, né? E o que a gente fazia quando chovia? A gente sentava, toda a molecada sentava toda pialada, sentava na guia e fazia boneco de barro, panelinha de barro, para depois a gente brincar. Eu levava tudo isso, secava e usava. Quando eu brincava de casinha, eram com as panelinhas de barro que eu brincava, né? Veja a riqueza que era a rua. Era muito importante. Bom, aqui é um quadro do Murilo Silveira, que ele fez em comemoração à posse desse espaço público pela Prefeitura de São Roque, em 1984, se não me engano, dia 1º de maio. E nesse dia o Murilo me presenteou com essa obra, e foi uma festa muito bonita, que os antigos operários e operárias entraram todos juntos para comemorar essa aquisição. Veio aí até a Bete, que era secretária da Cultura, o Juca de Oliveira, todos os sanroquenses famosos vieram comemorar esse dia. E aí se iniciou um processo de restauração. E nesse dia, para que fosse relembrado aquela época em que essa fábrica abrigava mais de 80% da mão de obra disponível de São Roque, tinha como característica um apito que comandava a entrada dos operários às 11 horas, às 7 horas da manhã, depois às 11 horas para eles irem às suas casas almoçar, depois a 12h30, quando eles retornavam do almoço, e no fim do ciclo de trabalho, que era às 16h30, aí tocava o apito de novo. E esse apito, ele estava na Brasital de Salto, antes dessa reinauguração,
E foi conseguido que eles enviassem o apito, nós restauramos, mas tinha um problema. O apito era acionado pelas caldeiras a vapor da Brasital, que tinha uma pressão muito grande. E nós tínhamos um compressor na prefeitura, que eu usava no serviço de desmonte de rocha, e ele era insuficiente para acionar o apito. Aí tinha aqui as empresas construindo o acesso de São Roque. Eu consegui na empreiteira, mais um compressor. Aí juntamos os 2 compressores e aí sim acionou o apito. Então isso fez parte da hora da inauguração. Foi a hora que tocou o apito e que foram abertos os portões para a entrada dos antigos operários, suas famílias, autoridades e de uma bandinha para a solenidade de reinauguração. Eu estou bastante emocionada. Essa minha volta para São Roque, essa minha viagem, está sendo realmente uma coisa muito importante para mim. E quando eu vim a primeira vez e os meus parceiros, a Nilda e o Zé do Nino, me disseram: você precisa encontrar o Mário Luiz. O Mário Luiz foi prefeito 2 vezes aqui. Eu disse: não, eu preciso encontrar o Mário Luiz. Não porque ele foi prefeito 2 vezes aqui, mas porque Mário Luiz morava em frente à minha casa, na Rua 15. E ele fazia parte realmente do meu São Roque, daquele meu primeiro São Roque. Né? Ele era filho do Dr. Gentil de Oliveira. E era primo do Darcy. Ele tinha 2 irmãs, que era a Paula e a Diva, que para mim ficou na minha memória como as moças da janela, porque elas sempre estavam na janela. Quando eu saía de casa, eu via as 2 na janela. E minha mãe era muito católica, né? Tanto que quando o arcebispo de São Paulo veio visitar São Roque, o almoço foi na casa da minha mãe, na chácara, lá onde é hoje a prefeitura. E eu devia ter uns 8 anos, Dom Duarte Leopoldo de Silva, ele me pôs no colo e falou para minha mãe: esse menino deve ser padre. A minha mãe ficou toda satisfeita e tudo, e veja bem a importância dela para a Igreja Católica, tanto que foi lá, entendeu? E felizmente não aconteceu isso, né? Então... não, na verdade, eu acho que as coisas são ditas, mas não devem ser levadas ao pé da letra. Quando ele certamente disse que você ia ser padre, ele queria dizer que você ia dedicar a tua vida para alguma causa. E você fez. Com esse fato, de um jovem estar ali cumprindo assim, os compromissos integralmente, eu adquiri uma confiança da comunidade. E aí, como eu tinha me formado engenheiro civil, o pessoal achou que eu poderia me candidatar a prefeito em 1959. E eu falei: tudo bem, eu posso, mas eu não tenho recursos financeiros para custear uma campanha. Aí entrou o Vasco Barioni, que era um grande artista, fez os cartazes, tudo, né? E foi meu vice. O Vasco tinha um prestígio extraordinário aqui na zona urbana. E nós fizemos uma campanha popular de divulgação, porque eu era pouco conhecido fora da ordem esportiva, né? E aí fizemos a campanha, vencemos a eleição e governei de 60 a 63. E na ocasião da renúncia do Jânio Quadros,
houve um movimento para negar a posse ao vice-presidente João Goulart. E eu, como prefeito, tomei a posição de manifestar totalmente contra que o Jango for eleito e merecia ser empossado. E a partir daí, então, houve uma participação grande na luta política, já a nível estadual, depois nível nacional, para a posse do Jango Goulart. Então, apoiamos totalmente o movimento do Leonel Brizola no Sul, que tomou a rádio lá exigindo a posse do Jango. E foi surgindo, então, um movimento de mobilização popular para assegurar a posse do Jango. E quando o Jango foi fazer uma visita à China, na volta os militares se aproveitaram, deram um golpe e negaram a posse do Jango, dizendo que ele era um comunista muito perigoso para o Brasil e para os Estados Unidos, que tinham tido a surpresa de ter uma revolução às suas costas, né? A Revolução Cubana, muito recente. E eles tinham medo que surgisse a segunda revolução socialista, né, na América Latina. Então, nós fomos perseguidos, encarcerados, e porque nós sustentávamos a legalidade. E nós ficamos como sendo golpistas, quando os golpistas eram outros, né? Lá é justamente o Morro do Cruzeiro, onde fica a estação de ferro Sorocabana, que é a situação mais linda de estação de estrada de ferro em cidade, que você pode imaginar, porque ela fica assim, a cavaleiro da cidade, bem no alto, totalmente isolada da cidade, e você, vamos dizer, ela tem aquela função de deslocamento, né? Você já se prepara para o deslocamento, se desloca da cidade para a estação, é uma coisa linda. E as lembranças que eu tinha de cinema na cidade, geralmente era uma coisa ligava muito, né? Era uma coisa muito importante o cinema para mim aqui. E à medida que eu fui conversando com você e vendo, e lendo inclusive as coisas do Democrata e tudo mais, eu vi realmente que o cinema aqui era uma coisa muito importante. O que é São Roque para o senhor? Como é que é? O que é São Roque para o senhor? É para mim a coisa mais importante. Porque, como eu digo, eu nasci aqui, morei aqui, fiz aqui, tudo que eu realizei foi São Roque. Escola, isto, e quantas coisas que eu fiz aí. O primeiro cinema era o Pavilhão. 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 O que passava lá? Quando passava? Era Não, o todo primeiro dia? cinema aqui, É. o Pavilhão, mas o Pavilhão não era cinema, era teatro. Era um cine-teatro. Naquele tempo, naquele teatro vigorava em São Paulo, aquelas turmas daqui de São Roque que ia para São Paulo assistir as peças e vinham para cá, cada peça maravilhosa. Nós íamos varrer o cinema, 3, 4 varrer o cinema, muito bem varrido, que o homem era bravo, o bocato velho. E depois, à tarde, nós íamos buscar os filmes da estação, cada lata de filmes, eles estavam assim, traziam com o carrinho, revezava porque era muito pesado, deixava tudo sozinho. Então, o Pedrino e o Negrini, que era um dos assessores lá, tirava todas as fitas, passava, fazia revisão das fitas para ver se estava tudo em ordem, se estava cortado, não estava cortado, deixava tudo em ordem e ia passar. E ainda distribuía programa, naquele tempo, programa desse tamanho. Você punha no braço aqui, os 30, que era muito pesado, ia em cada casa. Acabou, ia buscar mais lá, com o velho bocato. Você punha mais aqui, distribuía na cidade inteirinha, daqui ia até o Taboão, ia até quase o Marmeleiro, mas a turminha dos primos, né? Para ficarem sabendo, e assim mesmo, poucamente nós fazíamos propaganda na fita. Essa fita é formidável, tem assim, assim, assim. Você faroeste, então, puxa, o mocinho sozinho, ele mata mais de 20 pessoas. Sozinho, aí, faroeste. Se era drama, a gente falava, bom, a gente vai lá. Quem gosta de chorar, hoje é para chorar. Então a mulherada
E as mães assim chegam, é fita assim, é triste? Triste? Ah, não, eu não vou, não, eu vou. Então, essas meio dramática que a filha, o pai abandona, a mãe, então, enfim, esse dramalhoso que estava lá, ficar também lotado, porque a turma, nós fazíamos programa antes de começar a fita, falando onde vai acontecer, quando estava com a fita inteirinha. A mãe disse assim, o marido abandonou a mãe estava querendo abandonar as filhas, depois a mãe não deixou, vai criar a criança, e a moça então ia trabalhar, chorava assim, né? Chorava porque deixar a filha assim. Tudo isso era romântico, era formidável, era bonito, fazia parte da vida. Claro. Pô, Deus, esse tal de Nini, eu sempre me dei no cinema, trabalhava no cinema como ajudante. Lá no. Era a Nini e a Medala. E eu trabalhava lá, pintava a tabuleta, continuava indo buscar fita na estação, toda aquela minha rotina, né? E aí então, ele me convidou para ser sócio. Ele disse, a Medala quer vender, sozinho eu não tenho coragem. Eu era mais corajoso, então nós compramos o cinema. Aí nós ficamos funcionando também acho que uns 10 anos, eu e ele. Assim, muito bem. Isso foi lá por 40, talvez? Ou antes? Não, um pouco antes acho que foi. É. Aquela força que eu tinha aqui dentro, né? Nossa Senhora, me dava o ímpeto de dizer, não, você vai conseguir. E consegui. Era meu teimosinho e fui indo quando eu vi cinema inaugurado. O primeiro filme foi... Central. Não, Não, São José. aqui à esquina. O primeiro filme, para provar para a turma a minha gratidão, foi Deus lhe pague. O que acontecia aqui, Rosa? Aqui era a Travessa do Teatro. Chamava Travessa do Teatro. Aqui era o teatro e depois passou a ser cinema, Cine São José. Muitas histórias? Muitas histórias. Esta travessa do teatro tem muitas lembranças. Dona Rosina morava ali. A gente vinha muito por aqui, quer dizer, era uma passagem muito constante. Mas eu me lembro de um momento em que eu estava andando pela calçada, eu pequena, dando a mão assim no alto para Maria, e não sei explicar o que foi, mas nesse momento houve uma consciência, um aviso, não sei exatamente o que foi da explosão da guerra na Europa, devia ser então 39, né? Devia ser. Então eu teria 6 anos. A Rua 15 sempre foi a rua principal, porque era a antiga estrada. Era a chegada e a saída e ligava as duas igrejas principais, São Benedito e a Matriz, o casarão do Barão era na Rua 15, enfim, tudo acontecia na Rua 15. Pela Rua 15 passavam as procissões. E das nossas janelas, antigamente, antes da reforma, a gente ficava na janela para ver as procissões passar, né? Depois era na porta mesmo, mas era também a procissão passando, na procissão de Nosso Senhor Morto, que era Sexta-feira Santa, tinha todo o ritual da procissão, que tinha uma Verônica. Quem era a Verônica? A Verônica era quem carregava o lençol onde tinham enxugado o rosto de Cristo e que tinha ficado a marca de sangue, né? A máscara de sangue. Então a Verônica carregava e parava de vez em quando nas estações. As estações eram casas onde estavam toalhas brancas bordadas, derrubadas assim na janela, com flores, com velas. E ali a Verônica parava e cantava
as músicas especiais, né? Quem cantava era a dona Albertina de Castro, que era uma cantora, que era também pintora, que era a mulher de todas as artes. Hoje é dia de festa, hoje é dia de São Roque. Festa de agosto. A gente se paramentava para a festa de agosto. Esta é Desculpa, senhora. a senhora do Teatro São Roquense. Como vai, senhora? Tudo bom? Tudo bem, obrigada. Dona Yaya, tá lembrada de mim? Pelo sorriso, eu tô lembrando. Engraçado que eu conheço as pessoas há muito tempo, eu fico sem ver. Quando sorrio, eu me lembro da pessoa. Você sabe que ainda hoje, falando com o Vasco, nós falamos de você outra vez. Muito obrigada.